né? Então nós começamos essa desmistificação nesse momento. Eu falo porque assim, o meu celular, eu me lembro que quando começou, né, a ter celular, ele tinha um tanto de memória. Atualmente, o celular tem 1 TB de memória. E tem gente que fala, ai, meu celular tá com armazenamento. Se expandir. Eu falo, tá, não é diferente. Então, o que eu falo, Deus, né, em algum momento quando Ele nos projetou, e é claro que a gente tem se adaptado, e é por isso que nós estamos aqui vivos e estamos, sim, em constante evolução, mas a gente tem um salto tão grande que nós não nos preparamos para tudo isso. Não, e tem neurocientistas, né, que falam que o cérebro não estava preparado para tudo isso. Não estava preparado. Biologicamente falando. Sim. E aí, as pessoas estão sempre atentas ao quê? À demanda. Então, se tem demanda, eu sempre vou ter um produto para poder atender a sua demanda. Agora, olha só que curioso. Antagonicamente a esse próprio argumento que eu te trouxe, eu também concordo com uma coisa que você não falou diretamente, mas deixou implícito isso. Me corrija se eu estiver errado, após o raciocínio. Eu converso com muitos amigos meus também. Existe uma utopia também de não ter estresse nenhum. Com certeza. Só que eu falo para os meus amigos também uma coisa. Leandro Carnal fala isso que eu gosto muito. A gente não controla tudo. Isso. Só que a gente controla muita coisa. Sim. Porque eu vejo muitos amigos meus também, tem até alguns estresses parecidos com os meus, tudo, mas eu posso te garantir uma coisa, uma qualidade, eu sou até um pouco petulante no que eu vou falar. Eu consigo ir pro cinema, ou ficar em casa, ou sair da minha casa e desligar o celular. A maioria das pessoas não consegue mais. Eu passo muita raiva no cinema por causa disso, as pessoas não desligam mais o celular. Um relato pessoal meu. Por que eu tô querendo dizer? Tá aí um dos claros exemplos de que a pessoa não podia também desligar o celular, ela não poderia também não ver tantas coisas que ela sabe que vai gerar gatilhos nela. Você vê que também tem outra contrapartida, né? A gente não controla tudo, mas tem coisa que a gente pode controlar e não controla. Então, mas nós estamos sendo condicionados a não controlar. Esse é o problema. Então, assim, eu concordo com você. Então, tem uma linha meio positivista, tem até uma linha da psicologia, psicologia positiva, mas tem um gratiluz aí que eu falo, não é bem assim. Lógico que não. Até porque nós crescemos na dor, então nós precisamos, sim, de decepção, de frustração, para que a gente se desenvolva, né? Então, nós estamos falando desse ponto de equilíbrio. Sim. Eu vou falar uma coisa que parece feia, mas você vai entender, tá? Eu falo que pra gente, quando a gente fala de saúde, em todos os sentidos, a gente fala de equilíbrio, a gente fala do meio. Então eu preciso ponderar, tá? Dentro da minha semana de 7 dias, quanto tempo eu fiquei no celular, ou quanto tempo eu não fiquei no celular, né? Quanto eu me afastei, porque me afastar demais também é ruim. Quanto tempo eu cuidei do meu corpo, quanto tempo eu cuidei da minha mente, para que eu consiga fazer uma média ponderada e entenda como é que eu estou, em que faixa eu estou. E eu brinco com eles, é onde eu tô falando que às vezes choca, mas aí eu explico. Eu falo, é sempre um pouquinho de alface e um pouquinho de droga. A droga que eu tô falando, eu não tô falando de drogas ilícitas, eu tô dizendo assim, eu posso comer saudável 5 dias, 6 dias e um dia comer um McDonald's e tá tudo certo, não posso me julgar por isso. E o contrário é verdadeiro, eu posso não comer muito bem em alguns momentos e comer saudável, porque todos os excessos são muito perigosos, eles sempre esses extremos têm ali escondido algo de muito errado e equivocado, e a gente precisa prestar muita atenção nisso. Então assim, eu sou saudável demais? Deixa eu dar uma olhadinha. Nossa, mas eu também sou aquele doido que não tá nem um pouco preocupado? Preciso olhar para isso, né? Então eu tenho que entender, e aí é importante dizer que quando a gente fala de equilíbrio, nós não estamos aqui para dizer que equilíbrio é 50%, que equilíbrio é o meio exato, é o que é equilíbrio para você, o que é equilíbrio para mim. Então, quando a gente faz pesquisas, por exemplo, o ideal é que as pessoas durmam 8 horas por dia. Eu preciso ter uma referência para poder ter número e para poder qualificar toda essa população. Sim, é muito generalista isso. É muito generalista. Então, mas eu preciso dessa média, para a partir dessa média eu entender o que é bom para você, o que é bom para Ellen, e o que é bom para o João, o que é bom para Maria. É importante que eu tenha essa média, mas eu não posso me prender a essa média porque, afinal de contas, não existe ninguém igual a gente nesse universo. Então eu pego isso como referência, mas eu tenho que entender o que funciona para mim. Então eu não sou psicanalista, eu sou comportamentalista, né? Na verdade eu sou da cognitivo comportamental. Você é da linha mais Skinner, né? Na verdade, um pouquinho à frente de Skinner, né? Eu já tô ali no Ellis e tudo mais, mas enfim. Os primeiros livros de Freud, um dos primeiros, ele fala do mal-estar da civilização.
E esse livro é muito importante porque ele fala, claro que de uma forma muito sutil, mas ele fala do álcool, ele fala da droga, aí sim, de cocaína, fala do sexo, fala de algumas coisas nesse sentido, que ele fala que o ser humano precisa disso para não enlouquecer. Claro que nós estamos falando de uma questão muito complexa e delicada, mas você entende que se eu não tenho alguns mecanismos de válvula de escape para que isso me faça essa compensação, o meu risco de enlouquecer é muito maior. Por quê? Porque a vida é sim muito difícil, né? E toda a minha estrutura mental, ela é construída basicamente para que eu sobreviva, basicamente para que eu viva inclusive só de prazeres. Então, o tempo todo o meu cérebro vai fazer tudo para eliminar qualquer dor e qualquer possibilidade de dor. E eu gosto muito de estudar neurociência também, não é minha área minhas áreas acadêmicas, mas você deve saber muito bem que o nosso cérebro ele foi condicionado a gastar menos energia. Isso, exatamente. Por isso que as pessoas não conseguem mais ler livro nem estudar. Isso mesmo. Então, quando a gente está falando de sobrevivência, ele entende que para sobreviver, ele precisa gastar menos energia. Para ele gastar menos energia, o que ele quer que você faça? Conforto. Na minha opinião, eu falo que assim, pro meu cérebro, o ideal era eu ficar o dia inteiro deitada no sofá, assistindo Netflix, que eu falo que é o chicletinho da mente, né, que a gente entra na caixinha do nada, eu comer um monte de coisas bem gordurosas, eu ter ali o meu líquido do lado, de vez em quando eu vou ao banheiro, mas eu não penso em nada, eu não me levanto pra nada, eu não faço absolutamente nada, porque